81 de 2003, não excluem da proteção judicial ou do Poder Judiciário o direito à ação prevista lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, do qual o Poder Judiciário jamais poderá deixar de apreciar, até pelo princípio da inafastabilidade, conforme prevê o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né? Então, na verdade, tem direito aí à proteção judicial, também outros interesses que sejam individuais, sejam coletivos, sejam difusos, né? Indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, ou próprios dessa faixa de idade aí, que são os idosos, né, conforme protegido pela Lei 10.741 de 2013. Então, em função disso, proteger todo e qualquer direito ou interesse difuso coletivo ou individual homogêneo, chamado direitos transindividuais, né? Difuso são aquele direito de todas as pessoas, né? São individuáveis, ou seja, não se tem condições de saber quem são, né? Quem são, então eles são dominados aí pelas circunstâncias de fato. É o caso aí da fumaceira, por exemplo, fumaceira que traz prejuízos à saúde das pessoas, não se sabe realmente quem são os atingidos, quantos são os atingidos, por isso é interesse difuso, né? Interesse coletivo, não. O interesse coletivo, já existe uma identificação dos titulares, são grupos, são categorias, né, ligadas por um vínculo jurídico, por exemplo, um sindicato, né, sindicato lá do artigo 511 da CLT ou do artigo 8º da própria Constituição Federal, sabe-se quem são as pessoas que pertencem ao sindicato, sabe-se quem pertence àquele grupo, portanto, o interesse lá é coletivo, né? Já os interesses individuais homogêneos são aqueles que mesmo não se conhecendo, não morando na mesma cidade, etc., mas existe aí uma origem comum para o dano ele se dá numa origem comum, né? Aí podem ser pleiteados de forma individual, eles podem ser, quando forem individuais homogêneos, podem ser pleiteados de forma individual, por isso esse desenvolvimento é surgido lá no artigo 81, inciso 3º da Lei 8.078 de 90, dos direitos dos interesses individuais homogêneos, que tem a finalidade exatamente de evitar essa chuva de ações, né, individuais, então junta tudo numa só, embora não tenha no Brasil a denominada class action, né, que é um advogado que pega várias pessoas com os mesmos temas e transforma tudo numa ação só. Aqui no Brasil, o máximo que tem é a litisconsórcio ativo, não tem a class act como tem nos Estados Unidos, onde um advogado ele vai trabalhar em função de vários clientes, né, com as mesmas causas na mesma ação. Aqui não, cada cliente é uma ação, né? Cada cliente é uma ação reservada aí às possibilidades do litisconsórcio ativo, né? Na verdade, existe aí um vício, né? Por exemplo, tivemos aí que se vê seguidamente a chamada para o tal de recall, né? Recall dos carros, né? O vício em lote de peças e tal, que são chamados para serem trocadas essas peças, logicamente com a entrada em vigor da Lei 14.071 de 2020, que alterou a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, alterou itens dessa lei, né, desse Código de Trânsito Brasileiro, e os proprietários passaram a ser obrigados a atender aí os recalls, né, para terem seus veículos licenciados anualmente. Então, existe aí já uma preocupação exatamente com esse interesse individual homogêneo. A partir de agora, em caso de recall, né, recall é R-E-C-A, 2 L's no final, né, será necessário atender a esse chamado para que possa, então, regularizar a situação de determinado veículo. Em suma, a ação civil pública é uma ação constitucional, né? Para a doutrina, a maioria dos doutrinadores tratam essa ação, embora não previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, como um remédio constitucional, né? Traz aí na verdade, uma função para o próprio Ministério Público, como se vê ao ler o caput do artigo 129 da Constituição Federal. O que diz o artigo 129? O artigo 129 da Constituição Federal diz que é a função institucional do Ministério Público, então tem várias funções, dentre várias funções,
ao destaque aí para o inciso terceiro, né? O inciso terceiro que traz exatamente a essa ação civil pública, né? Ação civil pública. Então, a competência para a ação civil pública do Ministério Público está lá no previsto no artigo 129, inciso terceiro da Constituição Federal, né? Essa ação civil pública regulamentada pela Lei 7.347 de 85, ela é sempre proposta ou na forma cautelar ou na forma de indenização, indenizatória, né? Então, nós temos aí na forma cautelar, como prevê o próprio artigo 4º da Lei 7.347 de 85, e também liminar, né? Então, ela pode ser cautelar ou pode ser liminar, aquela praticada em limine, que exige uma atitude, uma decisão, um despacho, no início, em limine do próprio juiz, para proteger, logicamente, dentro do processo, como prevê o artigo 12, da Lei 7.347 de 85. Quanto à cautelar, prevista no artigo 4º da Lei 7.347 de 85, diz que a lei que poderá, nesse caso, né, uma vez que ajuizada a ação cautelar, para os fins da proteção daqueles bens elencados lá no artigo 1º da Lei 7.347 de 85, objetivando sempre, né, objetivando inclusive nesta cautelar, que se evite maiores danos, né, aumentar o poder do dano que está sendo praticado, o dano esse que pode ser ao patrimônio público e social, como prevê a súmula 329 do STJ, súmula 329 do STJ, mas não é só o patrimônio público e social, também o patrimônio, o meio ambiente, né? O meio ambiente, como prevê o artigo 225 da Constituição Federal, regulamentado aí pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, também é o consumidor, né? O Estado deve garantir aí o direito do consumidor, como prevê o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, e previsto aí pela Lei 8.078 de 90. Também a dignidade de grupos raciais, né? Dignidade de grupos raciais, conforme regulamenta a Lei 12.966, Lei 12.966, regulamenta aí a dignidade dos grupos raciais, grupos étnicos, né, ou grupos religiosos, né? Nós temos aí a livre manifestação da nossa tendência religiosa, um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, até porque o nosso Estado é laico, né? Laico como prevê o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. E também temos os direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, né? E paisagístico também, é um bem que deve ser tutelado aí, já que de interesse difuso, coletivo, individual, homogêneo, deve ser tutelado pelo instrumento denominado ação civil pública, conforme prevê o artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, né, regulamentado pela Lei 7.347 de 85, né? Esse último aí que fala sobre a questão dos grupos raciais, étnicos e tal, a ordem urbanística também é interessante, né? A ordem urbanística, nós temos aí vários pontos que devem ser observados, né? Quanto à lei da prioridade, vale dizer a Lei 10.048, lá de 2000, a questão da acessibilidade da Lei 10.098, lá de 2000, a lei do Estatuto, principalmente na acessibilidade ligada às pessoas portadoras de deficiência, como prevê no Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, conforme determina a Lei 13.146 de 2015, né? Temos a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, a Lei 12.587, que é a Lei da Mobilidade Urbana, e várias outras leis que nós temos aí, que trazem exatamente esse conjunto, né? Que se chama de ordem urbanística,
ou também aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, né, conforme se vê na Lei 13.004 de 2014, Lei 13.004,